Muito bom. Bem-vindos. E bem-vindo, Aryajaya. So welcome Aryajaya. Why don't we just start chatting and questions and all the rest of it? Yeah. Ok, eu estou perguntando para a Aryajaya se ela quiser, né? Simplesmente a gente entra no flow das perguntas e respostas e ela aceitou. Então, just to get straight into it, para entrar direto para o assunto, né? Eu gosto muito de fazer essa pergunta primeiro. I really like to always ask this question first, especialmente dos membros da ordem, especially of order members. Para você, pessoalmente, o que é a vida espiritual? So for you personally, what is the spiritual life? How do you see? What is it? That's a really great question, which I'm glad you'd asked me beforehand. Então, o Manju Priya me mandou essas perguntas antes e fico super contente que você mandou essa para mim, porque é uma boa pergunta. And three things immediately came to mind. E na hora, três coisas vieram para minha mente. Dedication, devotion, renunciation. Dedicação, devoção e a postura de renunciar. Yeah, so I'll just say a little about each one. Eu vou falar sobre cada uma dessas. A dedication, for me, the spiritual life takes effort. Então, para mim, dedicação, a vida espiritual merece esforço. So it's important that, there's the direction. In dedication, I'm dedicating myself to the three jewels, so there's a direction there. Então, há uma direção na dedicação às três joias. And that's a direction that my energy can flow. E essa direção dá uma direção para onde a minha energia pode fluir. So my energy and effort can flow in the direction of the three jewels. So by dedicating myself, that helps the energy. Então, a dedicação facilita a minha energia, porque na dedicação eu dou para a minha energia uma direção, as três joias. I think for myself personally, when I first came across the spiritual life and knelt before the shrine, I just knew I'd be dedicating myself for my whole life. Então, quando eu tive o meu primeiro encontro com a vida espiritual, eu pessoalmente, eu fiquei em frente de uma mesa de meditação, o altar, e eu sabia, na hora, eu vou me dedicar a isso, eu vou dedicar a minha vida para esse caminho. Which was a little scary, but I knew it felt true. Que deu um pouco de medo, só que ao mesmo tempo eu sabia que era uma resposta ou reação verdadeira. So maybe that brings me on to devotion. Então isso vai diretamente para dentro do segundo, que é devoção. Maybe they're the same thing, dedication and devotion. Talvez são a mesma coisa, não sei. But I think the dedication is much more about energy. Devotion is about the heart connection. Então eu acho que dedicação é sobre energia e devoção é sobre a conexão do coração. So I've lost the words for it, but it's the emotional engagement. It's not just an intellectual exercise. Então, é difícil achar as palavras, só que eu acho que devoção tem a ver com engajamento emocional e traz o fato de que a vida espiritual não é um exercício intelectual.
So it's something I'm deeply feeling and I deeply resonate with. Ou seja, há na vida espiritual uma ressonância profunda com algo, né? É um sentir, né? Yeah, so and then renunciation, which was e depois o ato de renunciar. A little bit of a surprise. Uma surpresa quando aquilo veio. But in choosing the spiritual life, I'm choosing not to live other lives. Então, em escolher a seguir uma vida espiritual, é uma escolha de não viver outros estilos de vida. I'm making definite choices in relation to, my ethical life, my attempt at mindfulness and metta. Então, a consequência é que eu preciso tomar certas decisões para cuidar da minha vida ética ou da minha prática de atenção plena ou de meta. Often renunciation is a word people don't find easy. People it's like don't want to have to give things up. Então, muitas vezes a palavra renunciar, o ato de renunciar, não está associado com algo atraente, porque soa como, cara, eu vou ter que abrir mão das coisas. But for me, in the spiritual life, I'm giving up things that don't serve me in the spiritual life. Então, no ato de abrir mão de coisas, eu estou, na verdade, abrindo mão de coisas que não servem, né, o senso de progresso no caminho espiritual. And which I wish I had a good example at the moment, but it leads to a sense of freedom, strangely. Então, isso traz uma impressão, né, no ato de liberdade. Eu estou tentando achar um bom exemplo para isso. So actually, if I think about the question again, what to me personally is the spiritual life, it's probably love and freedom. Então, se eu for repensar neste momento sobre a vida espiritual, o que é para mim, é sobre amar e liberdade. And it's a freedom that is stops me living a very limited life through habit. Então, é uma liberdade que me impede que me liberta de viver uma vida que me impede. So it's very, very alive. Ou seja, é muito, muito viva esta vida espiritual. There we go. The spiritual life is bursting with life. Ou seja, a vida espiritual está estourando com vida. Yeah. Oh, excellent. So I'm going to select, with the time that we have, I'm going to select a few of my favorite questions here. Okay, good. Então eu mandei uma lista de perguntas e a gente quer abrir para vocês depois também. We want to open time for you guys as well. So I'm going to make a selection of the questions that I think are most important here. So what does an order convener do? What do you do as an order convener? Então, a Aryajaya cuida dessa responsabilidade de order convener. Eu não sei o que é. Eu lembro, eu fiz essa tradução, mas é uma pessoa que reúne ou une a ordem, que traz harmonia para a ordem, né? Então, estou perguntando sobre o que seria isso. Yes, well, I'm sure you're all familiar with the order, those of us who've been ordained. Yeah, provavelmente vocês têm um conhecimento, já está familiar essa ideia das pessoas que estão ordenadas. And you've probably only personally met Manjupriya,
But there are over 2,500 order members all over the world. Ok, apesar de que existem mais do que 2.500 membros da ordem espalhados pelo mundo, provavelmente você só conhece pessoalmente alguém que nem Manjupriya. And the order is a network of spiritual practitioners. E a ordem é justamente uma rede interconectada de praticantes da vida espiritual. Practicing the Dharma and Buddhism through Bhante Sangharakshita. Praticando o budismo e o Dharma através dos ensinamentos do Bhante Sangharakshita. So my role as International Order Convener is to look out for the welfare of individual order members as well as the order as a collective. Então, a minha responsabilidade como convocadora, eu acho que é, da ordem, é de cuidar e apoiar o bem-estar dos ordenados, né, e da ordem como uma comunidade, a totalidade da nossa comunidade. And we mainly do that through encouraging the order to gather, either in small units like chapters, or in large gatherings like an international convention. Então, daí o ato principal dessa minha responsabilidade é chamar os membros da ordem a participarem em encontros semanais, chamados de capítulos, né, nas suas localidades, e o mais que possível fazer um encontro maior em convenções, né, maiores nas várias regiões. The aim is to keep the order connected. There are many different ways that we help facilitate that. We have a written reporting in kind of, a magazine called Shabda? Yeah. Então, tem várias maneiras de unir e manter a ordem conectada uns com os outros, né, os membros da ordem, porque agora virou, né, uma ordem internacional. Então, por exemplo, tem um jornal ou um tipo de, né, documento mensal onde as pessoas ordenadas possam contribuir um relato escrito. So we have a kind of tagline for the order office, which is the who I work with, connecting the order to deepen the order. Então, a gente tem um tipo de leme, um tipo de frase que as pessoas na Adistana têm. You're going to have to repeat it. Connecting the order to deepen the order. Yeah. Conectando a ordem, né, para aprofundar a ordem. So we don't just want to connect the order, we want the order to stay on the spiritual project. Então, conexão dos membros da ordem não é suficiente. A gente quer apoiar, né, o aprofundamento do projeto da vida espiritual. Which is awakening. E o propósito é o grande despertar. So just helping the order to go as deep as we can as Buddhists. Então, o nosso apoio é para os membros da ordem ir o mais profundo possível como praticantes do caminho budista. Yeah. So because my remit is international, I often travel around the world to meet people individually and see how the order's doing in that area. Então, como a minha responsabilidade é internacional, daí uma parte da minha vida é viajar muito para conhecer cada vez mais membros da ordem e ver como estão praticando nas várias localidades. And it can also involve helping the order with any disharmony that arises. Yeah, e isso envolve também dando um apoio
em situações onde surge desarmonia dentro da ordem em alguma localidade. So what practically that involves, besides traveling, is a lot of meetings. Então, em termos práticos, envolve muitos encontros. So mainly I meet with order members all day, every day, in different types of meetings. Eu encontro com membros da ordem todo dia, toda hora, em vários contextos. Well, maybe I could ask you about that. Yes, please. Então, eu quero perguntar algo. Então, em viajar pelo mundo, Aryajaya, né? Deixe-me só ver. O que você acha de... provavelmente você encontra com muitas pessoas na ordem que estão inovando. Probably you're going to, in your travels, come across a lot of people who are innovating. Né? Inovando enquanto eles estão aprofundando a sua prática de Dharma e construindo Sangha. Innovating in their practice of the Dharma and the construction or creation of and building of Sangha. Então, nessas viagens pelo mundo, o que impressionou você mais? What in your travels has most impressed you? Sobre as inovações que você vê na ordem e exemplos de coisas que as pessoas fizeram até em situações que têm desafio para aprofundar a prática e construir Sangha. What have you seen in terms of, even in difficult situations, innovations that people have come up with to build Sangha and deepen practice? Well, funnily enough, thinking of that question, I think pre-COVID-19, what I'd seen was people using technology more and more to connect. Ok, então, pensando nessa pergunta, antes desses coronavírus, o que eu percebi é que as pessoas estavam usando, sim, tecnologia para fazer as conexões. So that what in the past may have been an order member in a very isolated situation on their own, it's meant that they can have, like yourself, Manjupriya, have a chapter. Então, daí, no passado, tinha membros da ordem, né, bem afastados dos outros, e daí é a tecnologia que está abrindo a possibilidade de membro da ordem assim ter a possibilidade de participar em capítulo uma vez por semana, né, que nem Manjupriya, que tem no domingo à noite. Yeah, or mitras who are isolated can have mitra study group online. Ou mitras, né, que seguem o curso dos mitras, que é curso estabelecido já na ordem, podem participar online se estão bem afastados de outros grupos. So we put a great value in Triratna on meeting face-to-face, which is important, but I think technology has allowed more people to access the Dharma and serious study. Então, claro que na ordem Triratna a gente valoriza muito o encontro, né, ao vivo, né, não online. Só que, ao mesmo tempo, precisamos admitir e valorizar que a abertura da tecnologia, que nem essa aqui, está facilitando muito a transmissão, o aprofundamento do Dharma. So I'd say that innovation has allowed Triratna to very quickly respond to the crisis we're in with coronavirus. Então, essa inovação da tecnologia está permitindo a nossa ordem ter rapidamente uma maneira de encarar, né, essa crise. Yeah, so
I hear of so many classes, urban retreats that are going on at the moment. Triratna is staying connected in this world crisis. Então, eu estou escutando muitos exemplos de retiros urbanos que nem esse aqui e aulas que estão jogadas agora para online, mantendo Triratna vivo e conectado nesses tempos difíceis. So we are considering an order convention in August online. Então estamos contemplando para a ordem uma convenção online. Yeah. So I think that's the biggest innovation. Yeah. Well, I'm delighted about that. Please, my vote for that. I'd love to be able to participate. Então, eu estou dizendo que, olha, me dá muito alegria para saber que eu posso participar. Because it's a very difficult thing for me to participate in. É muito difícil eu participar na convenção ao vivo. Yes. Yeah. So this world crisis, I think, has leapfrogged us into being connected more online. Então, daí o lado benéfico dessa crise internacional é que está acelerando, né? Essa conexão internacional online. Yeah, good. Which is great, because I can meet all of you. We were thinking of maybe I could come in February, but now here we are, meeting. Então, esse faz que eu posso encontrar com vocês. Então, a gente tem um plano de eu visitar pessoalmente em fevereiro, mas agora eu posso conhecer vocês antes. You're still coming. Fantastic. Yeah, fantástico. Okay, can I ask you another question? Yes. Posso fazer uma outra pergunta? Okay, what have you learned about the difficulties people face in managing to practice in busy and challenging lives, and in times when communication between members of the order becomes disharmonious? Então, o que você tem aprendido nesse tempo das dificuldades que os praticantes, as pessoas envolvidas na nossa Triratna encaram, né? E, por exemplo, em conseguir praticar no meio de vidas desafiadoras e atarefadas, e em épocas quando a comunicação entre as pessoas dentro da ordem se torne desarmoniosa. I think that there's kind of two aspects to that question. The first is how to practice in busy and challenging lives. Ok, e tem na pergunta dois aspectos. O primeiro aspecto é como praticar com vidas desafiadoras e atarefadas. And I know that's a situation many people are in, feeling they don't have time really to do formal sitting practice. E muitas pessoas naquela situação encaram grande desafio com tantas tarefas de conseguir horário para sentar e meditar. So I think it's important to see practice broader than just meditation. Então, nesse caso, eu acho que é importante ampliar a sua ideia da prática e liberar essa ideia de somente associar prática com meditação. So how do we apply ethics, mindfulness, metta to our family life, to our work life, to everything that we do? How do we bring those qualities in? Então, como a gente aplica daí os princípios de atenção plena, meta, a ética, para atividades cotidianas, na vida, na família, na vida social, na vida do trabalho, né? Yeah, so that's just a little bit on busy lives. Então, isso é uma resposta para esse aspecto da vida atarefada. And disharmony arises in sanghas. Buddhists do not avoid human disharmony. Então, não tem entre budistas uma imunidade
contra desarmonia, acontece. So it can be surprising, especially when our ideals in the Dharma, what we aspire to is something higher and beautiful than ordinary life. Então, dentro da Sangha, o ideal é mais amplo do que a vida cotidiana, mais bonita, né? Mais profundo. So it can be a bit shocking when disharmony arises in the Sangha, when we realize that we are humans with the aspiration to practice. Então pode ser chocante para se esbarrar com o lado humano dos praticantes, né? E quando a desarmonia surge entre pessoas na Sangha. For me, the most important thing is that we don't feel afraid to talk to someone we trust if we feel there's disharmony or, something we feel is not quite right. Então, daí, em primeiro lugar, se a gente sente desarmonia acontecendo, eu sempre encorajo que a pessoa não se sente... Não sente medo, na verdade, de conversar com alguém confiável sobre o que está acontecendo, né? See, and that if someone comes to us to tell us about something, that we don't that we try and put the precepts into practice, especially the speech precepts, that we don't collude. Oh yes, they are like that. Oh yes, I don't like it when they do that. We kind of try to say, oh, what's going on here, and be open. Ok, né? E quem recebe uma pessoa que vem para relatar uma desarmonia, que nós, na hora de escutar e receber a pessoa, que a gente não vai só aceitando tudo que a pessoa fala. Colusão, né? Eu acho que é a palavra, que significa a gente não só aceita, oh yeah, tudo que essa pessoa está dizendo, sei, eu concordo, a pessoa é assim mesmo, é assim, né? Que a gente traz a nossa prática de ética e de atenção plena e meta para aquilo que a gente está escutando. Bhante has always encouraged us to check things out and take responsibility for our own reaction. Então, o nosso fundador, Sangharakshita Bhante, sempre encorajou todo mundo na ordem a verificar o que está acontecendo e tomar responsabilidade pelas nossas próprias reações. So if we have an open, trusting environment, hopefully we can talk to a friend and we can perhaps talk to the person that the disharmony is with their support. Então, em primeiro lugar, tem que ter um clima de confiança. E se tiver isso, daí talvez eu possa escutar alguém que está sentindo magoado ou sofrendo com uma desarmonia, e se for apropriado, também falar com a outra pessoa ou outras pessoas envolvidas. So maybe the most important principle is, in English we say, don't sweep things under the carpet. Yeah. Então, aí, o princípio básico é não deixar um elefante embaixo do carpete, né? Não esconder o que está acontecendo. For a Sangha to be alive, it requires honesty, openness and forgiveness. Então, para a Sangha vibrar e estar vivo, tem que ter honestidade, abertura e a coragem de perdoar. And my experience is that Sangha is, it's a very, very, very subtle and difficult but rewarding practice. Então, a minha experiência é que viver e construir, participar na Sangha é desafiadora, né? É difícil e é sutil,
mas a recompensa é enorme. As much as meditation, spiritual community is a strong practice. Então, junto com a potência de uma prática pessoal de meditação, participar e praticar Sangha é uma prática muito potente. Yeah, it's probably where we learn the most about ourselves in relation to others. É onde a gente provavelmente aprende mais sobre nós mesmos em relação aos outros. Yeah. Yeah, I think I'll leave it there. A minha experiência também.